próximo do microfone não, pode ir. Tá bom? Tá bom. Geralmente a gente marca um hang loose assim, mais ou menos, tá? Não saindo... Um hang loose. Aqui tá bom então? Isso, tá bom. Pode começar, fica à vontade. Bom, boa noite, né? Estamos aqui na FOA hoje, apresentando um podcast sobre entretenimento digital, como a tecnologia está revolucionando o modo que as pessoas se divertem. Meu nome é Thiago, tenho 24 anos, sou aluno da FOA, né? No último ano, penúltimo período, no curso de Sistema de Informação. Estou aqui com a galerinha aqui. Pode se apresentar aí, por favor. Meu nome é Ronald, tenho 21 anos, a gente está aqui no 7º período de Sistema de Informação. Hoje a gente vai bater esse papo aí sobre alguns assuntos, de como as mídias mudaram ao longo do tempo, como isso molda a sociedade no geral, como é importante, desde a infância até a idade mais adulta hoje em dia, sempre é influenciada pelas mídias digitais, como isso tem impactado. E boa noite também... a todos, meu nome é Pablo, tenho 21 anos, estou no 7º período e hoje a gente vai abordar esse tema aí sobre as mídias digitais, como estão influenciando na nossa vida hoje em dia, pois é um tema que está muito em alta hoje e cada vez mais vamos estar dispostos a descobrir novas tecnologias, inteligências artificiais. Sim. Bom, Show. Não sei se todo mundo se lembra, na época dos primórdios, não tão primórdios assim, né? Porque a gente é geração Z, né? Famosa geração Z. Mas a gente chegou a pegar ali aquela pitadinha da antiga geração, CD, DVD. Pô, quem nunca foi na feira pra comprar aquele 3x10, claro, né, cara? PlayStation 2. Pô, e o primeiro tópico é justamente esse. Como que as coisas estão no quesito de streaming, né? Filmes, séries, jogos e como essas coisas estão abrangindo hoje em dia. E pra mim, né? Tenho 24 anos, já sou um pouquinho mais velho, né? Que vocês dois. Pra mim é um pouquinho chocante, porque na época que eu era pequeno, cara, eu lembro até hoje que eu tinha um CD, um DVD, na verdade, do Scooby-Doo, cara. O primeiro Scooby-Doo. Nossa, lembro disso aqui como se fosse ontem, cara. Jesus amado. Aí hoje eu posso simplesmente entrar no aplicativo aqui e acessar o negócio que eu quero, a hora que eu quiser. E pensar que hoje a gente tá avançando nesse ponto, assim, é um pouquinho... É surpreendente, né? Porque ninguém imaginava que a gente ia ter esse tipo de situação, né? Principalmente, vamos supor aí, não sei se você joga videogame, né? Mas eu jogo. Mas tem agora aquela pegada do Xbox Game Cloud, né? Que você consegue jogar por nuvem de qualquer lugar que você quiser. Antigamente você tinha que pegar o Play 2zinho lá, limpar o leitorzinho dele com aquele alquinho, passar lá pra rodar. Se não rodar, você leva na tia lá pra tentar a telinha trocar. vermelha do PlayStation. A telinha vermelha de tristeza de um... Era o sofrimento de todo jovem, né? Um bocado de criança aí, cara. E eu queria que você explicasse um pouquinho, porque vocês são mais jovens, né? Vocês não tão jovens, né? Quanto a mim, mas... Não, a gente acabou pegando essa parte também. Então, PlayStation 2, eu tive até PlayStation 1. Peguei toda essa fase de CD, DVD. Assistir um filme, você tinha que ir também comprar, assim como um jogo. Então, hoje em dia, tem Netflix, HBO Max, Prime Video, enfim, um monte de streaming que você consegue assistir de qualquer lugar, com um celular, com um computador, com um videogame, com uma televisão, em qualquer aparelho. Até em carro hoje, tá tendo como você assistir streaming. Então, é muito mais acessível do que anteriormente, mas realmente a questão do custo hoje em dia eu vejo como mais elevado. Porque anteriormente, você com R$10 você comprava 3 jogos. Hoje com R$10... Sinceramente, não tem nenhum jogo. Você não paga 10% de um jogo. Não tem nenhum jogo. Hoje, apesar de estar mais fácil ali de você conseguir jogar de aparelhos diferentes, em locais diferentes, não ter mais essa questão tanto ali de estar travado um aparelho, infelizmente o valor hoje em dia está bem mais em alta. Mas a gente chegou ali a pegar a época de ouro, né? Que era mais acessível em questão de preço. Falar que aquela épocazinha ali do 64 que tinha aquele jogo do Sub-Zero, que era só a telinha assim, ó, tela reta,
que pô, você tinha que ficar soprando fita, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia você pode simplesmente ir lá, ligar seu computador, baixar o aplicativo do Xbox Exatamente. e jogar um jogo de última geração que tem por nuvem. Você não precisa nem ter uma placa de vídeo tão forte. assim. A gente focou mais em jogo, né? Mas tem muito a Não, questão de Pois. tudo que é relacionado hoje em dia a streaming ali, de entretenimento, mudou. O Antigamente entretenimento você de tinha dos anos 2000 para 2025 é É. totalmente diferente. Realmente. Mudou tudo. Que Mudou tudo. eu antigamente eu lembro de eu ir nas locadoras, alugar um filme para conseguir ver à noite junto com os parentes, junto com os pais, com os amigos, e no dia seguinte indo devolver lá. E isso hoje em dia, pô, com essas plataformas de streaming aí que temos, a gente tem a possibilidade de ver qualquer filme, série, novela desejada. Eu lembro que até mesmo meu pai comprava jornal antigamente e eu assistia bastante essas minisséries que tinham na TV. E no jornal tinha meio que um spoiler do episódio do dia. É E eu ficava verdade. doido, pegava todo dia o jornal do meu pai para conseguir acessar ali para ver o que ia acontecer. E tinha muito essa questão do tempo, né? Você tinha que esperar um Isso tempo que para é. ver o próximo episódio. Sim, normalmente Certo. era todo dia à noite, né? Você hoje ficava em doido para dia, chegar lá. Geralmente lançava aquele episódio todo domingo de noite. Então, tá hoje em todo dia mundo até morto. existe, mas é bem mais... Você pode assistir qualquer hora. Por Como exemplo, tá que tendo hoje, antigamente, tipo- se você perdesse, você perdeu. isso Você aí. ia ter que esperar a série acabar, para depois ela Reprise. recomeçar falando reprises, assistindo os episódios aleatórios. Hoje em dia até ocorre, tipo, igual o HBO Max agora tá soltando The Last of Us É. dessa forma, todo domingo à noite. Mas é raríssimo, a maioria dos casos hoje em dia lança uma temporada. Então você pode assistir a temporada inteira em um dia. Então, eu acho que até algo que mudou também muito é essa questão. Antigamente era uma semana esperando pra você ver outro episódio, hoje em dia com um dia você vê tudo se eles tiverem lançado a temporada inteira de uma vez. Mas vocês acham que vai ter como, tipo, mudar isso um pouco, por exemplo? Que com o avanço, né, das tecnologias e essa parada de IA e tudo mais, nuvem, a gente teve um aumento, né, considerável dos preços, tanto de assinatura quanto dos valores de produtos. Você acha que isso vai aumentar mais ainda com o tempo? Eu acho que sim, até por conta das formas que tá mudando o streaming em questão de anúncio agora, né? Então, tem um pacote mais básico, realmente, mesmo que o básico não seja barato, e aí tem anúncio. Então, e ainda tinha aquela questão que você conseguia compartilhar uma conta, né? Tem uma conta da Netflix aqui, e aí eu tenho com um primo meu que mora em outra casa. Hoje em dia não tem como mais, a Netflix bloqueou. Agora a Disney, eu acho que tá vindo na mesma linha de bloquear. Então, eles fazem a forma que as mais empresas vantajoso pra encontram eles, né? de lucrar mais. Então, para a sociedade em si, acaba ficando menos acessível. Mas É bem difícil ficar hoje em dia sem ver alguma coisa, né? Sem ter alguma plataforma de streaming. hoje em dia não tem como ficar sem streaming. Cara, é complicado, porque, por exemplo, você deu exemplo ali da Disney, eles começaram com um plano ali, né, mais em conta, mas você tinha acesso a tudo. Isso. Aí eu acho que isso é meio que como se fosse uma estratégia para adquirir Captar, clientes. Adquirir clientes. Por exemplo, Pra agora eles captar. estão começando a lançar mais filme como se for moderno, porque na época que o Disney Plus lançou, ele só trouxe o que já tinha, né? Tipo, os Vingadores, que já Isso tinha, aí. agora eles estão trazendo novas séries e tudo mais, estão acabando. Agora eles viram que tá dando uma margem de público maior, eles agora começaram a implementar anúncio, Isso. aí fizeram agora essa parte lá de juntar com a... Juntar não, né? Porque a ESPN já é da Disney. Mas trazer os jogos, por exemplo, do Brasileirão... Brasileirão não. Copa do Brasil. Copa Cara, do eu não Brasil, lembro. a NBA Mas eu sei, tem também. esporte agora incluído, né? E agora você tem que pagar mais caro ainda pra assistir esse tipo de esporte. Igual o Ronald deu exemplo do The Last of Us, que é uma série que eu também tô vendo e tô bem ansioso já pro próximo episódio. Pois lançar só de domingo a domingo, acaba que Então, deixa Domingo, 10 naquela- horas e da aí, noite. acaba cai- daquela ansiedade. Cai em outro ponto que é o que que tem acontecido na sociedade hoje em dia, que é ali o uso do Reels, do TikTok, que são os vídeos curtos, que nada mais servem para que seja ali uma injeção de dopamina na mente e faça a gente ficar ansioso. A sociedade em si, no total, já tá mais ansiosa. E às vezes você tá lá... Desculpa aí- te cortar. Não, tranquilo. E aí, tipo, é muito vídeo curto, e aí a ansiedade a mil, você muitas das vezes não consegue nem esperar pela próxima semana. Você quer ver um atrás do outro ali, e aí essa onda de vídeos curtos eu vejo que também contribui para isso.
Sim, isso já é até uma pergunta, né? Vocês preferem assistir uma série assim, tendo todos os episódios disponíveis, ou preferem, igual o The Last of Us, que a cada episódio lança a cada domingo? Qual a preferência de vocês? Ah, cara, depende. Vou te falar a verdade, depende. Porque vamos supor, na época que eu tava desempregado e tudo mais, que eu tinha tempo pra assistir, pô, eu gostava de ter tudo ali na hora ali e tudo mais. É Aí, bom. agora que, por exemplo, vamos supor, eu tô assistindo uma série muito legal, que eu tô gostando bastante, e a série lança tudo de uma vez só. Aí no dia de semana, quando era pra gente fazer alguma coisa, a gente acaba meio que desviando a atenção, Isso se é um procrastinando um ponto. pouco. Isso é um E indo ponto. pra esse ponto, entendeu? Eu acho que depende muito. Pelo menos pra mim Sim. depende. Tá. Só complementando essa questão, eu acho que, como a gente está falando de mídias sociais, eu acho que é legal a gente puxar um pouco a sardinha pro nosso lado, falar um pouco do nosso TCC, que nada mais é do que totalmente ligado com mídias digitais, mais para a parte de cinema. Então, o nosso TCC basicamente, né, é o chamado Cinefy, é um aplicativo ali onde as pessoas vão conseguir ter acesso a séries, novelas, filmes, documentários, diversas realmente informações do cinema dentro desse aplicativo. Lá vão conseguir saber quais atores participaram de determinado filme, qual a avaliação dele na crítica. A plataforma de streaming disponível dessa série, Isso aí. filme. E nada mais ligado que com o nosso digníssimo, incrível ChatGPT. Sim, né? a gente tem. E no futuro pretendemos também ampliar um pouquinho para Alexa, né? E trazer um pouco dessa inovação, juntar um pouco com o útil e o agradável, né? Isso aí. Vamos supor. E você acaba tendo as recomendações mais personalizadas de acordo com o seu gosto, com sua conversa, com o ChatGPT talvez, ou você quer, tipo, tô numa semana que eu tô a fim de assistir mais, vamos supor, mais documentário. Aí ele vai fazer aquela análise, né, do seu perfil, dos Suas preferências? dos atores que você gosta. Isso aí. E aí, até num cenário, né, como a gente tinha comentado, que são bastante opções hoje em dia, como são vários streams, tem bastante opções pra gente assistir. A gente implementou, né, a gente está implementando, junto com essa integração com o ChatGPT, ali uma forma de ele ajudar o usuário a poder escolher o filme. Como são muitas opções, muitas das vezes acaba ficando indeciso. Eu e minha namorada, toda vez é uma luta pra gente assistir alguma coisa. Então, a gente teve ali, né, a ideia de juntar, eu gosto de um filme X, minha namorada de um filme Y. Então, traz ali pra mim um filme que é parecido com um mix desses dois, pra ver se a gente chega no consenso rápido e não fica na luta de sempre. Então, isso aí vai ser implementado também no Cinefy, nosso projeto que está em andamento. Já cansei de perder tempo sábado, domingo, tentando procurar filme, procura série. A gente sempre acaba no velho e bom Game of Thrones. Sempre. É típico o almoço ali. Você fica procurando um vídeo no YouTube pra você conseguir almoçar, senão, e aí, não tem jeito. acabou o almoço e não achou o vídeo. Acabou o almoço e não achou o Eu faço vídeo. isso, inclusive. E aí, pra sanar esse problema, vem aí o Cinefy em breve. Isso aí. E vai conseguir ajustar toda essa problemática que tem hoje em dia. Isso aí. Joia? E acaba sendo, tipo, um pouco até... Cara, eu queria fazer uma pergunta um pouco provocante pra vocês. Vocês acham que a IA vai conseguir avançar mais que isso? Ou vocês acham que, tipo assim, vai ser igual o filme do Matrix? Você vai olhar pra aquilo, isso aí nunca vai acontecer. Cara, hoje em dia eu não duvido mais nada da IA, porque vídeo de IA, há um ano atrás, era uma parada que você via, olhei, é IA, com 0.1 segundo é IA, certeza. Hoje em dia, hoje mesmo eu vi um vídeo que eu não sabia se era IA ou não. Pô, era uma caminhonete subindo, tipo, um morro que era meio que impossível, fisicamente falando, mas eu falei, pô, irmão, tá muito real esse vídeo. Então, a gente... Realmente. Eu não duvido mais da IA, cara. E a IA faz parte da vida, pelo menos da gente que é mais ligado à tecnologia, 100%, né? Então, eu particularmente uso IA todo dia. Eu não quero ficar dependente. Eu acho que isso aí você já chega num nível que é prejudicial, mas não usar IA em 2025
eu acho que realmente é inviável. Eu acho Tem a gente que já utilizar. eu acho que a gente já pode até entrar nesse tema de IA, depois a gente pode voltar em algumas outras coisas, mas eu acho que assim, a IA hoje em dia, cara, eu acho que ela é mais produtiva te ajudando a fazer tarefas do cotidiano. Eu acho que para ela trazer as coisas para você, tipo assim, eu quero que a IA, vamos supor, a gente que programa aqui e tudo mais, a gente bota a IA para fazer um front-end de alguma coisa, você acaba, beleza, ela pode até fazer, mas você não aprende nada com aquilo. Isso te deixa preguiçoso. Isso aí. E isso vai te levando para um caminho que não é o certo da IA, né? Isso aí. Porque a IA tá ali para te ajudar né, nas suas tarefas, sanar algumas dúvidas rápidas. Não necessariamente fazer o seu serviço, né? Exatamente, porque Realmente. bom, pelo menos particularmente, eu acredito que a IA nunca vai trocar a gente. Sim. Particularmente. Eu também acredito que não. A esse ponto eu acho Eu que não. acho que ela vai ajudar a gente a crescer mais. Existem, né, outros trabalhos que eu acho que a automação pode ser que acabe por prejudicar eles de alguma forma. No caso que eu tô mais vendo no momento é a situação dos mercados. O caixa ali tá tendo agora aquele caixa automático. Então, o cliente vem e ele mesmo passa a compra. Eu acho que daqui a alguns anos, realmente, isso vai ser cada vez mais recorrente, então tendo menos profissionais ali na questão de caixa de supermercado. Então, nesse lado de automação eu vejo. Agora, eu acho que em muitos dos casos são exageros. Até por meio da música agora, existem músicas que são feitas por IA. Algumas partes da letra das músicas são. E eu creio que não passa o mesmo sentimento, as mesmas emoções que uma própria pessoa escrevendo Isso é verdade. a sua... Antigamente, no mundo do rap, a gente tinha os famosos ghostwriter, alguma coisa assim. São as pessoas que escrevem letras de música para os cantores, mas, tipo assim, elas não se divulgam, entendeu? Hoje em dia, talvez o trabalho desse cara pode estar um pouquinho mais difícil, justamente pela IA, porque ela pode fazer isso, né? Tem esse ar pô, será que isso aqui vai roubar a minha função? Será que não vai roubar a minha função? Eu acho que, assim, vão ser substituídas as pessoas que não souberem usar, Isso aí. entendeu? Que não se adaptarem ao novo mundo. Isso aí. Mas eu acho que substituir por completo todas as pessoas, todos os trabalhos do mundo, isso pra mim é impossível. Impossível. Pra mim é impossível. Concordo. Sim. Eu vou na mesma linha de pensamento. Eu acho até que a questão do programador, que é mais voltado pra gente, né? Na bolha ali, quando a gente fala da bolha dev, que falam, o programador não vai mais existir daqui a alguns anos, quem vai programar vai ser IA. Eu, particularmente, acho que é inviável, não vai acontecer, mas realmente a IA, ela ajuda muito na programação, mas tem aquele ponto de saber utilizar, como você tinha dito mesmo. Se você mandar a IA fazer, vai chegar numa entrevista de emprego, você vai ter um lead code para fazer, você não vai saber fazer. Então, você não vai passar numa entrevista e aí por consequência disso, você não vai ter um emprego, não por conta da IA existir, Isso porque aí. você não soube usar ela. Sabendo utilizar a IA, eu acho que você consegue atingir as metas sem problema. Chega a ser bizarro, porque cara, eu li essa semana não, foi esses meses pra trás aí, teve um CEO de uma empresa grande que falou que daqui a 10 anos os desenvolvedores não iam mais existir. Concordo. E tipo assim, é o CEO de uma empresa muito grande, só que eu não lembro qual que é. Entendeu? Se não me engano, acho que é da NVIDIA. Não sei se é da NVIDIA ou se é da AMD, eu não lembro. Mas foi de algumas dessas muito grandes aí. Ele comentou, chegou a trazer esse tópico e eu vi muita gente comentando sobre. Aquele cara também, o da Caixa, que falou um monte de coisa lá. A galera fez vídeo, um react em cima disso. O Mano Devin, o Lucas Montano. Eles fizeram um vídeo sobre essas paradas e, tipo assim, meio que tranquilizaram a galera, sabe? Mas... e se não tivesse esses caras pra tranquilizar? Como é que as coisas iam ser? Será que ia virar um caos? Creio que Porque desespera muita gente. qualquer coisa que é inovadora dá medo. Vamos supor, dá muito medo. Quando a IA chegou, quando a gente começou a conhecer IA, eu falei, que é isso aqui, velho? Isso aqui é um absurdo, pô. Nada mais é do que o ChatGPT, eu vejo ele como um amigo imaginário, que sempre foi idealizado em filme, em série, enfim, em desenho. Você tem um amigo imaginário, você vai perguntar o que for pra ele, ele vai te responder. Mesmo que a resposta não seja correta, ele vai te dar uma resposta. Independente de ele falar que não sabe, enfim, sem resposta você não vai ficar. Então você literalmente tem um amigo imaginário, alguém que você conversa, que não existe de verdade. É um robô, basicamente, e aí, pô, isso é algo muito esquisito, mas que a gente tem que se adaptar, é a nova realidade. Eu tenho medo, cara, porque onde é que isso vai chegar? Né? Vamos supor,
Você tá numa clínica, acabou de chegar um médico, acabou de ser formado e tudo mais. Ele já tá na nossa idade, já sabe um pouquinho mais sobre tecnologia, já tá muito por dentro desse mundo novo, vamos supor. E esse cara, ele tá um pouco inseguro em relação a você, em relação ao que você sente e tudo mais, ele vai lá e consulta um chat GPT. Então, E se o GPT trouxer alguma coisa ruim? parecido com Realmente. isso, eu vi um anúncio, deve ter umas 2 semanas, tava nesse Instagram da vida, vi um anúncio, era um chat GPT, tá? Era basicamente a IA da OpenAI, com um layout para veterinário. Então, era tipo a GPT Vet, um exemplo, eu não lembro o certo nome. E tava lá, pergunte o que for que você saberá como tratar o pet. Então, tipo assim, Realmente. Chega a ser cara, bizarro. eu Dá levar medo. o meu cachorro e ele ser tratado dessa forma, não confio. Eu prefiro realmente, nesse cenário, é um que não tem como trocar a inteligência artificial por um humano. Esse, O humano essa tem questão uma que você outra trouxe aí, oportunidade. realmente do médico procurar no chat GPT o que o paciente pode ter, não é só uma história. Realmente, eu ouvi uma pessoa falando isso comigo, que realmente chegou no consultório lá, estava consultando com o médico foi procurar no GPT o que ele tinha. E tipo assim, isso vai se tornar mais recorrente, você vai pode ter se, vai se certeza. tornar bastante comum Vai. e é uma prática que eu discordo totalmente, pois a IA veio para te ajudar, mas não para solucionar todos os seus problemas, realmente. Eu acho que- Sempre vai conseguir te dar a melhor resposta, o que você realmente está procurando, e isso pode causar muitos danos para a sociedade. E, tipo assim, igual você falou, igual o Ronald falou, na verdade, que a IA, pra ele, é um amigo dele. Não é ele pra fazer o serviço Exatamente. dele. É o amigo dele que ajuda a fazer as coisas dele. Então, ver esse patamar onde está chegando acaba dando um pouco de medo, né? É verdade. Mas isso acaba revolucionando um pouco também a trajetória. Igual, o nosso TCC não seria se a gente não tivesse a IA, né? A proposta certeza. provavelmente não teria. Essa proposta seria outro tema. Sim. E isso acaba revolucionando um pouco a maneira que tipo, os conteúdos vão sendo absorvidos, do jeito que a galera tá gerando o próprio conteúdo para a internet. Vamos supor, o LinkedIn, hoje em dia, todo mundo, tipo, a maioria das pessoas usam o chat GPT para fazer post no LinkedIn. Inclusive, você vê muita galera, não sei se vocês já procuraram fazer post no LinkedIn com o chat GPT, mas é sempre a mesma estrutura. É O literalmente a mesma estrutura sempre. É um Sempre. monte As de hashtags no emoji. final. Cara, sempre vai ser o mesmo jeito. Isso acaba, tipo, fazendo, por exemplo, não é que a pessoa não tem aquele conteúdo, às vezes ela tem, mas às vezes, tipo assim, ela tá sem tempo para elaborar um post bem feito e tudo mais, ela vai lá e recorre a IA. Tudo bem, beleza, tudo bem. Mas e se é uma pessoa mais inexperiente, vamos supor, um júnior que tá querendo ser contratado, o cara vai lá, colocar posta uns conteúdo, né, que ele posta não sabe conteúdo de que ele verdade. nem domina. Isso Aí vai lá, um recrutador chama ele para uma entrevista por causa daquele post. Isso E- acaba, aí ele não passa, aí gera uma depressão, vamos supor assim, uma depressão pós entrevista recusada. E o cara fica como é que fala, se depreciando, some, aí vai trocar de área, vai fazer outra coisa que não gosta. E aí pode ocorrer de colocar a culpa na IA. E É. aí a culpa não foi da IA, como que a gente estava falando anteriormente. Nem sempre a IA vai substituir, a culpa é da IA de não estar conseguindo uma vaga. Tem que saber utilizar a ferramenta. A ferramenta é para auxiliar, não é para fazer o nosso trabalho. Então, dessa forma, eu acho que a IA vai avançar muito ainda, vai ajudar muito a gente ainda. Acho que vai atrapalhar em certos momentos, porque, beleza, a gente usa pro bem, mas tem gente que não. Então, em cenários políticos, por exemplo, cenários de difamação, a pessoa coloca determinado assunto quando, na verdade, não ocorreu, cria, né, ali as fake news e aí usa a IA pro mal. Então, tem que saber Utilizar de forma saudável, né? isso. Utilizando de forma saudável, eu acho que tem só a contribuir pra gente. Fugindo um pouquinho aqui do assunto, aquele queridíssimo assunto que está apagado das redes e que eu, por exemplo, não vejo tem tempo, sobre realidade aumentada e realidade virtual. Isso aí não... Às vezes a galera nem sabe o que é uma realidade aumentada, mas usa todo dia. Vamos supor, uma galera que tá tirando foto ali no Insta, bota um efeitinho ali e tal, isso é uma realidade aumentada. Tudo que sobrepõe a realidade. Isso
Isso aí. E a realidade virtual é nada mais do que quando você coloca ali um óculos ali, vai jogar alguma coisa, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram contato com aquele... O PSVR, se vocês chegaram a mexer. Não, pior que eu nunca Aquilo lá é... tive a oportunidade. Tipo assim, eu participei, eu joguei, mas eu passei mal. Porque pra mim foi meio doido. Tipo, é igual o filme 3D. Eu não consigo assistir filme 3D. Eu passo mal. É mesmo. Entendeu? Na hora que você coloca o óculos assim, cara, você tá... Eu joguei aquele joguinho do tubarão, que você desce na jaula assim, você vai olhando pra um lado, pro Deus outro. me livre. Pô, é muito maneiro, cara, mas eu passei mal porque, né? É muito diferente. E, tipo assim, é um assunto que eu acho que tá esquecido, mas Realmente. eu não sei dizer o porquê. E sobre a realidade aumentada, vocês lembram do Pokémon Go? Que fez Pô, eu joguei bastante bastante, Isso aí foi uma sucesso febre, né? Eu joguei muito. na uma febre. época Joguei muito. que E olha que eu nunca assisti Pokémon na minha vida. Eu só jogava porque todos meus amigos jogavam. Todos. Eu nunca assisti Pokémon todos. também, mas eu acho que foi o maior jogo mobile até hoje. Não teve nenhuma mobilização tão grande como foi aquele jogo. Parque de São Paulo, tudo lotado, Não, com a aquele galera jogo- levando até lanche pra fazer. o pessoal saindo na rua com o celular ali na frente Falando. ali, nem Isso olhando aí, por onde tá isso andando. aí. Realmente. É que já, veio- isso aí já deve ter causado de acidente, é Com brincadeira, tá? Galerinha sobe no carro ali, bota o telefone aqui, ó, na hora que encontrou, opa, estaciona, já joga a bolinha lá na tela lá, acabou, Realmente. e vai andando de carro. Mas até o Pokémon Go, que é uma realidade aumentada, já caiu mais ali Mas no porque, desuso, é né? porque, cara, Eu acho que não Pokémon- por conta de ser realidade aumentada. Acho que foi o jogo mesmo que É. só saturou ficou um pouco o saturado. jogo, né? porque o que acontece, essa parada de realidade aumentada, ela estourou muito quando a gente era mais adolescente, tanto que você vê ali na época que lançou Pokémon GO, pô, vamos supor aí, uns 80%, eu tô tirando isso da minha cabeça, tá? 80% da galera que jogava era tudo, como é que fala? Adolescente, essas galera mais jovem, né? E a galera cresce e vê que, pô, aquilo lá não é, tipo, tão divertido assim. Às vezes, por exemplo, você ir Perde pro a graça, trabalho, perde a graça. É igual todos os jogos, na verdade. Tudo Sim. que envolve, tipo, muita repetição, um dia acaba perdendo um pouquinho a Verdade. graça. Né? Acaba caindo um pouco o nível de energia que você disponibilizava para aquilo. Mas aquilo foi maneiro, cara. Aquela febre foi febre de Sim. todo mundo sair na rua pra jogar aquele troço. A minha rua antigamente era lotada, cara. A galera saía pra ir pra... É porque tinha, tinha gente zonas melhores, não tinha era? gente de rua, tinha gente na minha rua que eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida, cara. Nunca tinha visto, nunca... tipo, Zonas, eu lembro, tipo assim, aqui em Volta Redonda, ali na Beira Rio, perto do Retiro, ali era muito bom. Era? Então, tipo, teve vez eu saía à noite com amigos pra gente ir ali. Pô, ali E aí? na Praça Brasil, então, era loucura. Pô, Então, acho que tinha zonas melhores. Sim. E aí a galera juntava pra poder sair por conta da realidade aumentada ali no Pokémon GO. E tem também a outra, né, que é ali o VR, que a Apple tem, o óculos. Quando você começou a falar, eu lembrei justamente desse vídeo. Eu vi um vídeo esses dias, o cara utilizando ali o óculos da Apple de realidade virtual e o cara lavando louça, fazendo ali um clipe passando em cima, as mensagens chegando pra ele na direita, enquanto ele lavava a louça, tipo, a vida inteira do cara ali, e com os gestos que ele fazia, ele conseguia controlar tudo. Pô, é muito bacana, mas é um pouco assustador. Tipo, se você sair na rua e ver alguém com óculos daquele tamanho, tipo, é um pouco esquisito. Mas... Cara, eu acho que mais esquisito que isso aí pra mim só o metaverso. o O metaverso aí é um você pouco cria bizarro Você mesmo. cria um personagem Realmente. pra participar de uma reunião da sua empresa, Não tem como. junta em algum canto, todo mundo de óculos sentado no sofá, Cada um em um lugar do cada um em um planeta lugar Terra. do planeta. Isso aí pra mim eu acho que é tipo assim, fugir um pouco da natureza. Eu acho que verdade. é fugir um Isso aí pouco tá da muito além, natureza. né, do que a gente Esse- pensa. Eu acho que por isso que não foi muito pra frente o metaverso. Apesar de todo o investimento que a Meta fez, É. foi um investimento, Foi um investimento absurdo, muito cara. dinheiro. Até bombou muito justamente por conta da quantidade de investimento que foi feito. Obviamente ia ser falado, é algo muito novo. Mas eu acho que não foi da forma que eles esperaram. Acho que não durou nem um ano esse assunto, né? Eu não lembro se tinha que comprar um óculos próprio, ou Eu se acho era... que era muito caro o óculos. Então, e aí acaba por... É algo Foge um novo. pouco da realidade da galera. É algo sabe? novo. É. Não é acessível. É. Por exemplo, Pokémon GO era algo novo, mas todo mundo tinha um celular. É. Então, todo mundo baixava o jogo e jogava. Todo mundo que tinha um celular, Então, eu acho que tem que ter um GPS no celular, conseguia jogar. tendo o balance ali entre ser uma inovação, algo
novo e ser acessível, eu acho que daria mais certo. Da forma que foi feito, não sendo muito acessível, eu acho que pode ser um dos pontos que impactou para não ter virado da forma que eles esperaram. Algo que começa assim, que não é tão de fácil acesso para todo mundo, acaba que às vezes pode não virar, pode não dar tanto certo. Pois, igual o exemplo do Pokémon, tipo assim, quem tinha um celular ali, uma internet, um GPS, conseguia fazer tudo o que queria. Mas realmente, o preço, por exemplo, do óculos caro, acaba que nem todo mundo consegue aderir. Claro que se fosse algo com um valor financeiro menor, talvez poderia estar mais em alta do que, ou ser mais falado. Eu acho que para ser hoje uma inovação, eu acho que precisa de ser uma coisa nova, obviamente, uma coisa acessível. Porque não adianta nada você ter um projeto de inovação e não ser acessível, porque aquele projeto ele vai morrer. Vai morrer. Uma hora ou outra ele vai morrer. Pode ser no começo, se ele não for tão acessível, igual o negócio desse metaverso, ou pode ser bem no fim eu nunca morrer, igual o ChatGPT. Hoje quem tem internet consegue acessar o ChatGPT a hora que quiser. Sim. Entendeu? Eu acho que esse quesito de inovação hoje tá muito atrelado ao quão que ele vai agregar na vida das pessoas e quantas pessoas vão estar disponíveis a usar aquele recurso. O ChatGPT é um exemplo bom, porque ele tem o modo pago, mas ele tem o gratuito justamente para ser acessível para todo mundo. Se você quiser pagar para ter mais funcionalidades, ter melhores respostas, ter acesso a criar mais imagens, mais vídeos, até com a Sora, né? Sora, que é a IA do GPT de vídeo, você tem que pagar. É ter um plus ali, né? Pagar a mais por recursos a mais. Mas com um plano básico gratuito, já está ali acessível e consegue fazer utilizar. Coisa, né? Então, já ajuda muita gente. Acho que é por isso que pode ser um dos motivos que impactou a fama. Eu acho que se não tivesse modo gratuito, não teria sido tão grande como foi o ChatGPT. E aí... Realmente. Eu acho que ele seria grande sim, mas, por exemplo, em empresas. Pode ser. Porque, por exemplo, ele já tem aquele plano de empresa, né? Que é o Enterprise lá, que é muito mais caro, mas é para empresa. E eu acho que, assim, se uma empresa visse aquilo como algo que iria trazer, vamos supor, um benefício, tipo lucro para ela, eu acho que ela ia aderir. Só que, igual você falou, não ia chamar tanta atenção das outras pessoas, né? Ia chamar atenção exclusivamente de empresas, de quem tem um negócio maior ou quem tem um poder aquisitivo bem maior. Verdade. Porque, né, quando acaba mexendo no bolso, mexe na cabeça também. Então não tem jeito. É verdade. Tem jeito. Eu acho que por hoje a gente concluiu os assuntos que a gente gostaria de trazer. Então, a gente tocou aí no assunto de como, né, os streamings, a mídia no geral mudou. A gente tocou também no assunto de IA. Espero que o nosso bate-papo tenha sido ali agregador para a vida de alguém. Por conhecimento sobre as inovações. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade e boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Foi bom, fluiu. Eu vou virar digital influencer, rapaz. Era só surpreende. Ó, grupo 2, deixa eu lembrar aqui de novo, rapidinho.